Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é ginecologista obstetra, muito amada e querida por muitas pessoas aqui na Cidade Franca e com certeza na região também. É mãe da Maria Rita e eu estou muito feliz em receber ela aqui hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Marina Barcelos. Muito obrigada, Fabiola. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. E é muito bom, né, poder contar um pouquinho da nossa história e a gente que se inspira em tantas outras pessoas ser inspiração também para as pessoas. Então, muito obrigada Eu tô por muito estar feliz. aqui. Muito Obrigada. feliz mesmo, porque faz tempo, gente, eu quero trazer ela aqui. Mas Mas a vida dela é uma correria, não dá tempo e eu super entendo, porque ela trabalha muito e, como eu disse, ela é muito querida, então tem fila, né? tem, é Tem assim, fila pra ter consulta, né? é uma rotina muito pesada, né? De trabalho, graças a Deus, sou muito realizada no que eu faço. Mas por trabalhar com obstetrícia, né, com gestante, com parto, então assim, às vezes eu faço uma programação, tenho que mudar a rota, né, porque o bebê não tem dia e não tem hora para nascer. Não escolhe, né? E tem, graças a Deus, muitas gestantes sob os meus cuidados, né? Hoje acho que eu tô com aproximadamente 100 e poucas gestantes Meu Deus! no consultório, seguindo o pré-natal, né? Então é uma demanda muito alta. É uma responsabilidade muito grande e eu tenho que estar atenta a todo momento, né? Ligada mesmo para socorrer aí numa E emergência. gestante é gestante, né? Tem aquelas que ficam preocupadas, né? Já É, quer ter aquele colo, vamos falar assim, né? é, é uma fase de muita insegurança, Sim, né? Principalmente aquelas que estão na primeira gestação, vivendo uma primeira experiência, muitas preocupações, né? E hoje a gente tem, eu falo que a internet, a rede social ajudou em muito, mas também acaba que é um excesso de informação que às sim. vezes gera preocupação, então a todo momento elas vêm perguntar alguma coisa, né? Sobre alguma coisa que viram na internet, às vezes algum caso ruim de alguma pessoa pública que foi exposto, né? E então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente vê, filtrar um pouco mais o que a gente Melhor vê, né? perguntar sempre pro profissional. Com Eu certeza. quero até fazer um comentário, que a doutora, assim, antes mesmo de eu conhecer ela pessoalmente, né? A gente já participou de um evento juntas Sim, no Outubro Rosa, sim. mas antes, ela sempre tá ali muito aberta para ajudar, para atender e com um carinho gigantesco. Sim, Então eu já lembro de mandar perguntas para você no Instagram sim, e você me ajudar. E na minha gestação, minha barriga, gente, no final, ela fez assim, em vez de ficar assim, ela fez assim e assim. Eu não sei se você lembra que eu te mandei uma foto, eu nem era sim, paciente dela. Falei, me foi mesmo, ajuda. foi Eu falei, o mesmo, que, que é isso? E aí é, você me ajudou ali também. sim, não, e eu gosto porque, né, a gente estar presente, por exemplo, no Instagram, né, passando ali informação, conteúdo de valor, trazendo informação, podendo ajudar de uma certa forma, eu me sinto muito realizada também, uma forma de eu mostrar meu trabalho e de eu poder ajudar. E eu sou eu, assim, se você me É, vê no Instagram e me vê aqui, é a eu, mesma, eu sou a gente. mesma pessoa. Eu não acho que a gente tem que ser um personagem na rede social. Acho que quanto mais verdadeiro a gente puder ser, melhor. Aí se Mostrar conecta, né? a nossa essência, né? A nossa verdade. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com tudo que eu tenho conquistado, assim, com comigo mesmo, em ser Que bom. eu, em ser, né, a Marina, verdadeira, profissional, mãe, amiga, real mesmo, né? E que bom. E acho que é por isso que as pessoas se conectam tanto. Sim. Mas vamos contar sobre a infância, né? Que esse primeiro bloco, gente, todo mundo já está acostumado. A gente quer Uhum. saber da infância, quem é a doutora Marina na essência dela. E agora ela vai contar pra gente como é que foi a sua infância, se tem irmãos, se não tem. Conta um pouco pra gente. Bom, eu sou filha única, né? Eu sou filha única e eu sempre quis ter irmão, né? Mas meus pais optaram por me ter só. E então minha mãe é a Flávia, professora de matemática, meu pai é o Cirilo, ele é médico cardiologista. Ai, E são assim, né, pais fantásticos assim, e eu tive uma infância muito feliz, né? Embora não tenha tido irmãos, tenho primos, sempre tive muitos amigos que de certa forma supriram aí essa falta do irmão, né? Então, eu
sempre fui uma criança tranquila, nunca fui assim muito do esporte, muito de nada Não? radical, não. Não Tem um praticava jeito de ser assim. calminho, tranquilinho. Eu sou bem tranquila, bem na minha. De esporte mesmo, nunca. O máximo que eu fiz foi uma natação, né? E fazia educação física na escola, mas nunca fui de competição, de nenhum esporte assim de muita Não é aquela competição. coisa, ai, quero fazer isso e quem sabe seguir. Não, nunca fui muito assim, não. Gostava de música. O meu avô, pai da minha mãe, era músico, então eu sempre Que tive legal. bastante influência na música, Mas ele né? era um músico que trabalhava com música ou não? Ele gostava de tocar música e sabia instrumentos? Na verdade era um hobby mesmo, né? Ele era engenheiro e tinha a música como um hobby, mas assim, Que legal. ele compôs, então ele gravou CD, né? Nossa, então ele era músico mesmo. Ele compunha e cantava, né? Tem CD, ele fez música para cada um de nós, assim, da Ai, que família, lindo. né? Então foi muito especial, foi uma influência muito especial na minha vida, assim, que me deixa muita saudade. Então ele me introduziu muito essa questão da música, né? Então eu tenho grandes inspirações, né, na família. O meu outro avô, pai do meu pai, que também chamava Cirilo, foi um grande médico, né, aqui na O seu cidade. pai era o Cirilinho? Porque tem o doutor Cirilo e o Cirilinho. O Minha meu mãe fala pai muito do Cirilinho, é seu o meu pai. pai é o Cirilim, que é o Eu tinha cardiologista. dúvida de qual dos dois. E o meu avô Cirilo, na época meio que ele fazia tudo, né? Os médicos antigamente faziam tudo, mas assim, ele também exerceu muita obstetrícia, fez nascer, ele fala mais de 20 mil Meu francanos, Deus. né? Então, de certa forma, também teve uma influência na minha profissão, né? Na minha formação. Então, e tem muitos médicos na família, né? Então, meu avô, o irmão dele, os sobrinhos, meu pai, tios, primos, nós temos assim muita gente que seguiu pela medicina, Parece que né? vira uma paixão pela família, né? Porque quando tem um médico na família, vai seguindo, né? Muita gente vai indo atrás. E eu acho que assim, eu acho não, eu tenho certeza que isso gerou uma influência em mim de escolher a medicina, né? Por estar nesse meio, então acaba que a gente é levado, mas é claro, tinha uma paixão da minha parte também associada a essa influência, Eu né? acho que deve ser tipo um dom que a família vem, porque às vezes tem uma família que, por exemplo, o pai é engenheiro, você não vê todos os filhos virando engenheiro. Aham, Né? Que nem eu conheço pessoas que são advogados, mas os filhos nenhum quis aham, estudar direito. segui. E na medicina não, né? Parece que aquela família nasceu para fazer isso, né? E assim, meu pai também não me pressionou para eu fazer, sabe? Assim, me apoiou quando eu decidi, mas assim, não falava para mim, você tem que fazer medicina, nem Você minha tinha mãe, direito de escolher. né? Direito de escolha. E aí, assim, eu escolhi, né? E quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei em Presidente Prudente, fiquei lá um tempo, depois eu transferi para Uberaba, que foi onde eu me formei. E em Uberaba eu fiquei 9 anos, porque aí eu fiz a Nossa, faculdade e a residência de tudo ginecologia e lá. obstetrícia, tudo em Uberaba. Você nasceu em Franca Nasci em mesmo. Franca. E aí, mas assim, para escolher a área que você decidiu atuar, como é que foi? Ficou lembrando do avô? Ou você sempre era criança que falava, vou ser médica e vou fazer isso? Eu então acho que veio dessa influência da família, mas veio de uma vontade também que eu tinha de cuidar, de querer cuidar de pessoas, né, de fazer o bem. Em algum momento da vida eu pensei em fazer odonto, quis ser dentista, já não sei nem Sério? porquê, assim, mas já quis, mas foi uma coisa que passou rápido, mas eu fui Chegou a falar. decidida na medicina mesmo, cheguei a pensar em odonto. Foram essas duas profissões, assim, que eu pensava em fazer. Quando eu era criança, tô vendo você comentar, eu lembrei que fazia tempo que eu não lembrava disso. É. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser pediatra para poder fazer parto. Olha Tipo aí, assim, olha não era aí. nem a criança. Porque eu achava lindo. A minha mãe tinha um livro que tinha É, fotos de parto. Eu acho parto a coisa mais que linda do legal. mundo. Não, é assim, eu sou muito suspeita para falar, né? E assim, acho que é curioso também eu falar que eu escolhi essa minha especialidade por lidar com vida. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em lidar com a morte. Acho que todo mundo. Né? Então, é uma especialidade que eu lido praticamente só com vida, né? São vidas sendo geradas, nascimentos todos os dias.
Então foi um dos principais motivos de eu escolher ginecologia e obstetrícia. Eu vou te fazer uma pergunta, se for indelicado, você me desculpa. É. Você falou sobre a dificuldade de lidar com a morte, mas o médico lida muito com isso, né? É. E de repente num parto pode acontecer. Já aconteceu? Olha, graças a Deus, assim, eu nunca tive uma morte no parto. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente sabe que com certeza acontece, né? As complicações existem, graças a Deus não é a rotina, né? Mas assim, se você for pensar, a gestação é algo muito complexo, né? Você gerar um ser, né? Então, dependendo da condição de saúde daquela mãe, da idade, das patologias, das comorbidades que ela possa ter, a gestação pode ser de um risco maior e levar a complicações. Mas não é o que a gente vê com mais frequência. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitos recursos, então, exames, medicamentos, em que a gente pode conduzir melhor essa gestação para evitar esses riscos. Então, a gente tem minimizado muitos riscos. Que bom, né? Mas a gente tem sim as complicações. Mas não é a rotina, não é o dia a dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é um serzinho tão amado e desejado antes mesmo do positivo, né? Eu falo que a gente ama antes do positivo. E eu acompanho também todo esse percurso, né? Porque então, assim, a ginecologia e obstetrícia é uma especialidade muito ampla, né? Então, depois que eu fiz a ginecologia, eu escolhi também me especializar em reprodução assistida, né? Que é a área em que a gente lida com os casais tentantes que estão tentando engravidar, que às vezes precisam de algum tratamento específico, né? Em reprodução. Você tem consciência do quanto você acaba fazendo parte da família dessas pessoas? Muito. Porque a gente, eu tenho certeza que você já deve ter vivido isso. Quando a gente encontra alguém que faz algo pela nossa família, né? Algo grandioso, assim. Sim. Porque trazer uma vida para quem não consegue, deve ser a coisa mais incrível do mundo. Acho que a pessoa tem um carinho enorme, né? Enorme. Tipo assim, é da família. É uma realização muito grande, né? Então a gente acompanha mesmo toda essa trajetória e aí acompanha também mais de uma gestação, né? Então às vezes uma família que tem a primeira, a segunda, a terceira, eu tenho acompanhado também os próximos filhos, né? E isso é tão gostoso porque a gente vai criando um vínculo cada vez mais forte, uma relação de confiança cada vez maior. E isso é muito gratificante para mim. E esse reconhecimento, né? Sim. Então, quer dizer assim, aquela família que volta, quer dizer que é aquela família que ficou muito satisfeita também com a assistência, né? Então, isso para mim não tem preço, assim, eu fico muito grata. E daqui a pouco não, vai demorar um pouquinho, mas vai começar a chegar os netinhos. Verdade. Você cuidou da minha mãe. Verdade, com certeza. Olha que legal. Voltando um pouquinho na sua história, como é que foi depois que você acabou a residência, né? A gente fala que a gente vai na essência, mas a doutora já foi indo assim na profissão. A gente vai fluindo, É porque é uma né? coisa que ela ama muito mesmo, né? E é gostoso conversar verdade. assim. E ela tem muita coisa para contar, gente, sobre isso. Então, como é que foi esse processo quando você veio para Franca? Você se formou e já veio para Franca ou ficou indo para outras cidades? Porque a gente sabe que não é tão fácil assim, mesmo sendo, gente, de família de médicos, não quer dizer que já tá tudo pronto, tá empregado e vai. Não. Tem que construir, né? E você tem construído bem a sua história. Então, quando eu me formei em Uberaba, eu namorava meu marido, Ricardo, né? A gente Já começou. namorava ele? Até uma história legal. Pode contar, eu da adoro nossa saber essas história? coisas. Que é muito interessante. Quando eu estava no primeiro ano de residência em Uberaba, né, na especialização, eu tinha ido fazer. Na verdade, eu ia começar a residência, vamos dizer assim, a residência começava em abril. Em fevereiro, eu fui fazer um cruzeiro no carnaval com uma grande amiga minha de faculdade, só nós duas. No carnaval. No carnaval. Nesse cruzeiro de carnaval, por um acaso, no elevador do navio, eu conheci uma senhora que era de Olímpia e que conhecia muita gente aqui de Franca por conta de questão de sapato. Ela tinha uma loja de sapato, então conheci essa senhora no elevador do navio. Tudo bem, o cruzeiro passou. Em abril eu tive um casamento aqui em Franca de uma... Nossa, achei que a história ia ser do cruzeiro. Não, eu tive um casamento aqui em Franca de uma amiga, né? E ela casou, o marido dela é de Olímpia, que é da cidade... O Ricardo, meu marido, é de Olímpia. Ele é de lá. E a senhora do elevador é de Olímpia. E essa senhora também viria no casamento, porque como conhecia
as pessoas aqui em Franca, ela ia estar nesse casamento. Falei, nossa, olha que coincidência. Então a gente encontrar nesse casamento essa senhora do navio. E lá no casamento, que foi em abril, depois do cruzeiro, ela me apresentou o Ricardo, meu marido, que tava... Era filho dela? Não, era conhecido, era assim, né, conhecido da cidade. E aí, como eu tava ali solteira, ela falou, vou te apresentar uns mocinhos de Olímpia. E me apresentou ele no casamento, né? Que legal! Através de eu ter conhecido ela no cruzeiro de carnaval. Senhora? Ela chama Rita. Rita é o nome do Cupido. Cupido, é. Então, nós legal. nos conhecemos lá nesse casamento e aí, até hoje, estamos juntos. Aí, eu morava em Uberaba. Pra Olímpia, você para Uberaba. Na verdade, ele morava em São Paulo. Ele é de Olímpia e morava em São Paulo. Então, a gente namorou. Ele estudava nessa época também? Não, ele já trabalhava. Ele é advogado, ele trabalhava no banco. A gente namorou 3 anos à distância, que foi o tempo da minha residência. Eu em Uberaba, ele em São Paulo, né? A gente se via aí a cada 15 dias, um mês, né? Nossa. E aí, quando eu acabei a residência, como eu já queria ter uma experiência em São Paulo e ele estava lá, eu me mudei para São Paulo, acabando a residência, comecei a trabalhar, dava plantão, fazia ambulatório e fiz algumas especializações. Então, eu fiz uma especialização em ginecologia endócrina, né, que é uma parte que cuida do perfil hormonal voltado para a parte ginecológica, né, para as desordens hormonais. E fiz a minha pós-graduação em reprodução assistida, né, que é essa parte... Então lá no começo que você já estudou essa parte. Faz muitos anos, né. E eu achava que era algo novo, que Não, legal. Faz muitos anos. E então, São Paulo foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né. Eu acho que é uma escola mesmo. E ficamos lá por quase 3 anos, aí a gente casou, né. Esse ano a gente está completando 10 anos de casado, agora em maio. Em maio, que dia? Dia 2 de maio. 2 de maio, olha só. 2 de maio. E então a gente ficou em São Paulo e a gente queria sair daquela loucura, ter uma vida mais tranquila. Por eu já ter toda essa influência da medicina aqui em Franca, né? Queria continuar esse legado aqui, né? Tendo já essas raízes. E por ser uma cidade mais tranquila, uma cidade menor, a gente pensava ter filhos também, em ter filho, né? Para ser mais tranquilo, poder viver melhor. Então aí a gente optou por voltar, aí a gente veio, né? Para Franca, eu montei meu consultório junto com meu pai. Meu pai, lembrando, é cardiologista, né? Então, montei o consultório e o Ricardo, na ocasião, ele abriu uma cafeteria embaixo do consultório. Legal. Que chamava Café Aurora. Não sei se você lembra. Parece que é familiar o nome. E foi muito ele gostoso. literalmente ia começar do zero. Começar do zero para ele, né? Mas foi muito positivo ele ter aberto o café, porque aí foi onde ele começou a ter contatos também para continuar seguindo na área dele, né? Aí ele, depois o café com a pandemia fechou e ele resolveu abrir o escritório dele de advocacia e hoje então ele toca. Nossa, ele foi até a pandemia. Você voltou dele. Em que ano você montou seu escritório? Olha, o consultório que eu voltei para Franca 2017. A pandemia foi 2020, né? Então foram aí 2 anos e pouco, né, o café. E então, meu consultório fica atrás ali do Hospital Regional, né, a Pepino. Vamos só fazer uma pausa, porque tá tão gostoso o assunto. Envolvente. E já era pra gente ter parado pra fazer o intervalo. A gente vai fazer o intervalo e já volta, dando sequência nessa história. Voltamos e vamos dar sequência nessa história. Você estava contando pra gente do seu consultório. Fica atrás do Hospital Regional. Atrás do Hospital Regional, né? Que é onde hoje eu faço
os partos, então para mim é muito bom ter essa facilidade, né? Eu Atravessar a fico rua. que nem uma louca, indo e voltando do hospital pro consultório, né? E é bom isso, porque às vezes eu preciso ver uma paciente mais rápido que tá no hospital, e aí eu vou E tá conciliando, atendendo, né? consegue ir lá e voltar E vou rapidinho. conciliando, é. Mas você faz parte da Unimed também, não faz? Atualmente não Não? tenho feito mais, já fiz bastante, mas É. atualmente eu tenho feito só Da minha no cunhada foi lá, você atendida. fez, Foi gente. da Maravilhado do Luma, Daniel. queridíssima, É verdade, queridíssima. ela tem uma confiança gigantesca em É, você. é legal essa questão de confiança, né? Até hoje eu atendi uma paciente no consultório, eu fiz o parto dela também há 4 meses. E foi uma paciente assim que ela tinha um desafio muito grande de ir ao ginecologista, tinham questões pessoais importantes Uhum. e a gente foi construindo essa relação. E hoje ela falou pra mim, eu pensei, se a Marina for embora de Franca um dia, eu vou aonde ela estiver. Olha que Porque legal. ela pensa em ter mais filhos, né? E aí ela falou, eu vou onde você estiver. Eu É, falei, não não. larga, Eu falei, não, mas eu vou estar por aqui, se Deus se Deus quiser. quiser. Eu achei interessante você falar sobre isso, que algumas mulheres têm essa dificuldade mesmo, né? Eu conheço mulheres jovens que têm problemas, que já contaram pra mim certas situações, mas morre de vergonha de ir no ginecologista e falar isso. Às vezes vai na consulta periódica, mas não conta. É. E às vezes é um problema tão simples de resolver, né? E de repente, consultar com mulheres, a gente, eu não sei se você percebe, talvez por essa parte Aham. gestante, talvez não, mas eu cresci ouvindo minha mãe falar assim, eu prefiro médico homem. É. O meu marido também sempre falava assim, eu prefiro médico homem. E aí um dia eu falei, por que sempre o homem, né? Porque a gente Aham. pensa no homem como o cara mais capacitado, ele é Aham. melhor do que a médica. Você percebe às vezes isso? Perceba essa cultura, principalmente na geração da sua mãe mesmo, né? Das pessoas um pouco mais velhas, que elas tinham essa preferência, assim. Não consegui entender ainda por quê, né? Mas hoje a gente vê que a mulher tem ganhado cada vez mais espaço Sim. e as mulheres se sentem às vezes mais à vontade de estar ali, né, nessa consulta que é algo tão que a gente entra tão no íntimo, né, dela. Muitas preferem às vezes estar com mulheres, se sentem mais à vontade, tem uma compreensão maior, mas assim, a gente tem ginecologistas homens fantásticos que fazem Sim, também um trabalho muito bacana. Eu acho que é questão pessoal, de se sentir mais à vontade, né? De se abrir mais. E eu acho que é tão importante, e aí falando agora para as mães de adolescentes, é tão importante a gente ter uma proximidade com elas, de poder conversar de tudo, delas se sentirem seguras. E a primeira consulta ginecológica, por exemplo, é um marco na vida eu lembro da da minha até mulher, hoje. né? É Eu um lembro bem. marco no sentido que pode ser tanto positivo quanto negativo. Às vezes uma primeira consulta pode gerar alguns traumas nela, né? Dependendo da forma com que ela foi abordada, né? Do que foi falado para ela. Então é muito importante essa proximidade. Escolher uma ginecologista, um ginecologista, né? De confiança que vá acolher essa menina, essa mulher, que vai ser muito importante para o resto da vida dela, Sim. né? Não desmerecendo, viu, gente? Eu comentei os homens, sim, Sim, exato. tem muitos médicos bons, né? Sim, Mas eu digo assim, às vezes a mulher tem essa trava para falar para um homem, então fale para uma mulher. isso. Porque às vezes a mulher não lembra, nossa, tem ginecologistas, mulheres, né? É, Então vá. Você falou da primeira consulta, eu lembro que minha mãe falou uma coisa muito importante. Quando eu fui na primeira vez, eu era novinha, assim, devia ter uns. Bom, talvez acho que o ideal seria aos 12 anos, mas eu fui com uns 14 anos, eu acho. E a minha mãe não entrou. Eu falei, você não vai entrar? Ela falou, não, eu vou esperar aqui. Aí eu fiquei assim, como assim, né? Porque a gente fica com medo, né? E ela me falou depois assim, Fá, se você tiver uma filha, não entre. Porque é muito importante que ela tenha liberdade de falar com o médico, porque se você for junto, talvez ela não vai ter coragem de falar algo que ela gostaria de falar. Por medo da mãe, né? Porque por mais que às vezes a mãe busca ter esse contato com a filha, nem tudo a filha vai falar, né? Talvez ainda tenha medo de falar com a mãe ou de tirar essa dúvida. E aí isso ficou na minha mente. Falei, nossa, realmente é muito importante isso. e aí assim, a primeira consulta ginecológica, o ideal é que ela seja feita a partir da primeira menstruação. Então, teve a primeira menstruação, interessante aí para ser avaliada, fazer as orientações. E aí é legal mesmo ter essa liberdade, deixar ela à vontade. Às vezes, o que acontece? Às vezes a mãe entra na consulta inicialmente, é que a mãe às vezes quer trazer algumas questões de dúvida que às vezes Sim. ela não vai falar.
E aí a gente fala, ó, sinta-se à vontade para você ficar sozinha agora, para a gente conversar, né? Para falar, às vezes, questões que ela sente mais à vontade sozinha. Então tem esses dois momentos, mas é Isso é muito bom. importante ter esse espaço, né? Eu acho muito bacana. Isso aí foi uma coisa que me marcou, principalmente nesse sentido. E eu tive essa liberdade. E realmente eu tinha dúvidas que eu não perguntaria mesmo na frente da minha mãe. Não é? Então foi muito bom. Exato. Que legal. E hoje, esse trabalho que você faz hoje, nesse sentido. Ah, eu esqueci a palavra, desculpa. Que ajuda. Obstetrícia? Que ajuda as mulheres a engravidarem. Ah, da reprodução assistida. Reprodução assistida. Como é que é? Explica um pouquinho melhor pra gente. Então na reprodução assistida, né, são tratamentos que a gente tem como possibilidade, assim, aquela mulher às vezes que, quais são, né, existem várias causas de infertilidade. Então o primeiro estudo, a infertilidade, é quando o casal está tentando, né, por 12 meses consecutivos, sem sucesso de gravidez, nas mulheres abaixo de 35 e 6 meses nas mulheres acima de 35. Então, a partir daí, a gente começa uma investigação mais detalhada. Por que que a gravidez não está vindo? Então, é um problema de ovulação, as trompas estão obstruídas por uma infecção ou uma endometriose, o parceiro está com uma baixa quantidade de espermatozoides, ele tem alguma doença no testículo que impede ele de produzir espermatozoides. Então, são várias causas em que a gente investiga. E a reprodução assistida, ela oferece tratamentos desde baixa complexidade até alta complexidade. Então, por exemplo, na baixa complexidade, a gente tem o coito programado, que é um tratamento em que a gente dá medicação para ela ovular, faz ultrassom, acompanha e vê o melhor momento de ter a relação. Temos a inseminação intrauterina, né, que é um momento em que, além desse estímulo ovariano, a gente prepara esse sêmen e na clínica, né, transfere o sêmen para dentro do útero. Então, é quando às vezes tem uma quantidade baixa de sêmen, mas que é capaz de fazer esse tratamento. Então, transfere um sêmen preparado já lá dentro do útero. Que legal. E tem a fertilização in vitro, que aí já é uma alta complexidade, que é um tratamento de reprodução, onde a fertilização acontece no laboratório. Então, a gente... O que você falou da clínica é lá no seu consultório, ou não? No tem meu outra clínica que é feita? Atualmente, né, para fazer o tratamento, por exemplo, principalmente da fertilização, aí precisa de uma clínica de reprodução, que aí eu não tenho lá no consultório. Aí tem, por exemplo, aqui em Franca, a clínica Lavi, que é uma clínica, né, de reprodução assistida. Então, porque lá tem o centro cirúrgico, tem um laboratório. Porque para fazer a fertilização, a gente precisa de captar os óvulos. Então, a gente vai dar medicação para crescer o maior número de óvulos possível nesses ovários. E, através de uma punção por via vaginal, a gente vai aspirar esses folículos lá nos ovários. Então, ela tem que estar sedada, é um processo que doer, né? precisa ser, né? Ela vai ser sedada, ela vai dormir, ela não vai sentir nada. Então, a gente aspira esses óvulos, né? Existe a embriologista que já faz a análise desses óvulos. No mesmo dia, geralmente, o parceiro faz a coleta do sêmen, ou se é um sêmen de doador, porque às vezes a gente não tem sêmen do parceiro, precisa recorrer uma amostra de sêmen doado, isso é possível na reprodução. Nesse mesmo dia já é feita a fertilização in vitro, então no laboratório, o embriologista faz acontecer essa fertilização que por algum motivo não pôde ser feita de forma natural. Que lindo. Forma-se o embrião e aí ele vai ser transferido depois para dentro do útero. Nossa, que sensacional, né? Se a gente for ver, é o milagre da vida acontecendo através de mãos de pessoas que estão sendo usadas. Exatamente, né? Então, assim, para aqueles casais que precisam desse tratamento, hoje a gente tem muito recurso. Temos também, por exemplo, o congelamento de óvulos. Você já ouviu falar de congelamento de óvulos? Já ouvi falar. Que é a preservação da fertilidade, né? Hoje a gente vê que muitas mulheres estão engravidando depois dos 40, né? Estão priorizando a sua carreira profissional e deixando para engravidar mais tarde. O risco que a gente tem dessa maternidade tardia é a quantidade de óvulos, porque nós nascemos com todos os óvulos que a gente vai ter pro resto da vida. E todo mês a gente vai perdendo esses óvulos. Isso eu acho triste.
Né? Porque o homem toda vez vai fazendo mais. Infelizmente, nós não fomos privilegiadas da nossa fertilidade. Homem produz espermatozoide todo dia. Nós perdemos óvulos todos os meses. Então, o congelamento de óvulos é um tratamento em que essa mulher pode congelar os seus óvulos, né? E aí o ideal é que seja feita até antes dos 35, né? O mais cedo possível. Eu ia te perguntar sobre isso. Porque, o pico da fertilidade da mulher é entre 28 e 30 anos. É quando ela tem ali uma boa quantidade ainda numa boa qualidade. Então, quanto antes ela fizer, melhor, porque aí a gente vai ter o maior número de óvulos de uma melhor qualidade. Esses óvulos, eles vão ficar congelados por tempo indeterminado. Eles podem ficar congelados por muitos anos. Então, aquela mulher que não tem muita certeza ainda se quer ser mãe, não tem um parceiro, não tem um projeto ainda da maternidade para os próximos anos, ou que pensa em engravidar mais tarde, o congelamento é como se fosse um seguro da fertilidade. Olha que legal. Ela guarda esses óvulos. Se ela precisar usar, ela fez isso numa idade mais precoce. E se ela não usar? Se ela não usar, né, ela pode manter eles ainda congelados por um tempo, porque, por exemplo, às vezes ela engravida espontaneamente aos 40 anos. Com 42 ou 43 ela vai querer ter o segundo filho. Às vezes já chegou um momento em que a reserva dela caiu muito e aí ela precisa recorrer a esses óvulos que ela congelou, né? Agora, se ela não for usar esses óvulos, ela pode doar os óvulos. É isso que eu queria saber. Ela pode doar os óvulos para o tratamento de uma outra paciente ou ela pode descartar esses óvulos, tá? Depois de que ela definir que ela não vai utilizar. E tem uma idade mínima tipo assim, passou de 43, não pode mais. Porque a gestação também, conforme vai passando, o risco é maior por conta dos óvulos? Não, né? Isso aí, os óvulos é mais por conta de... Não, o principal determinante da fertilidade feminina é o fator idade, por conta dessa relação com os óvulos. Porque, principalmente acima dos 40 anos, a chance desses óvulos terem alguma alteração genética é maior. Então, é quando a gente pode ter maior ocorrência das síndromes genéticas, por exemplo, uma síndrome de Down, né? Então, acima dos 40 anos, esse risco aumenta bastante. Mas e aí, por ter um risco aumentado de alterações genéticas, existe uma maior taxa de aborto também. Então, o aborto, ele aumenta muito nas mulheres acima de 40 anos. Então, e o risco da gestação acima dos 40 também, hipertensão, né, o aumento da pressão, diabetes, mais arriscado, né, vai agregando riscos. Agora, se é uma mulher saudável, que se alimenta bem, que faz atividade física, que se cuida, né, que faz um bom pré-natal, a gente consegue minimizar bastante esses riscos. Então, se uma mulher de 45, 46 anos falar, quero engravidar agora. Se aos 45 anos ela quiser engravidar e fez o congelamento antes, ela pode usar esses óvulos, né? Mas hoje tem muitas mulheres engravidando espontaneamente. Atualmente no consultório, eu tenho paciente de 44, 45, Sério? 46 anos que engravidaram de forma espontânea. É claro, a gente sabe que não é fácil, né? Não é mais comum, é mais difícil engravidar nessa idade e tem mais risco. Mas o que eu quero mostrar é que é possível, né? É possível. Que lindo. Gente, e só uma observação, porque você falou, né, sobre as mulheres congelarem, né? Porque hoje, às vezes, a pessoa fala, não quero ter... Eu era uma pessoa que eu falava que eu nunca ia ter filho na vida. Olha Então, só. quando eu disse que eu estava grávida, ninguém estava acreditando. Todo Olha mundo só. achava que era piada, né? Uhum. Porque eu falava, gente, é coisa de doido. E continua achando. Mas é a melhor coisa do mundo. É. Tanto é que eu tive 2 depois. Olha só. Então, depois de 6 anos do meu primeiro filho, que eu tive aos 30, com 36 eu engravidei de novo do segundo. Então, assim, se você pensa em não ter, congele se a idade está chegando, porque é muito melhor você ter a chance de realizar esse sonho depois, Com do que se certeza. arrepender por não ter feito isso. E a vida muda muito, né? Muito. A gente muda, né? É isso. Ó, nós vamos para um breve intervalo, fica aí que a gente já volta. Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais
para sempre ficar bem informado. Voltamos e agora ela vai contar pra gente algo que deve ser a sua dúvida também. Doutora, como é que faz para poder consultar com você? Atualmente, então, eu tenho meu consultório, né? Eu atuo praticamente só no consultório, né? Eu tenho me dedicado cada vez mais ao consultório. Então, eu tenho meu consultório e hoje eu faço os atendimentos de forma particular. Eu já atendi, né, pelo convênio, mas cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu venho fazendo esse movimento pela necessidade que eu vi de ter um atendimento mais personalizado, conseguir oferecer um tempo maior de consulta, ouvir mais a paciente, ter mais tempo para examinar. Então, Isso é assim, importante. no convênio acaba que a gente tem que atender um volume maior, então hoje eu estou focada no meu consultório particular, visando principalmente maior qualidade no atendimento, maior proximidade com a paciente e tranquilidade. Então hoje meu consultório está no particular, estou à disposição para receber quem vai colocar aqui o precisar. contato dela também, Sim. para quem quiser entrar em contato. Sim, Eu vejo que você fez uma construção muito bacana, assim, muito bonita da sua história. sim. E com as pessoas, né? Como eu disse no início do programa, mesmo sem conhecer ela pessoalmente, eu já me sentia à vontade para poder conversar com ela através de uma rede social. A doutora Marina, ela tem o Quartou Perguntou, que eu acho maravilhoso. É uma caixinha de perguntas que salva a vida de um monte de gente. Virou tradicional o Quartou Perguntou e Faz tempo, né? faz tempo, já faz anos. E tem muita gente que às vezes chega no consultório, nossa, eu adoro o Quartou Perguntou. Nossa, tem né? vezes que eu vou lá só ficar lendo. Nem tenho dúvidas, mas eu vou aprender ali. E isso eu fico muito feliz, porque querendo ou não, é um trabalho também, é algo que dá trabalho, é algo que eu me esforço, que eu me dou, que além de eu doar o meu tempo, eu dou o meu conhecimento para poder ajudar também as pessoas, né? Então isso também me faz muito feliz. Então, às vezes, até quem não passa em consulta está se beneficiando, né, de uma informação. Isso é muito bacana. E é com um diferencial, porque assim, você consegue responder todo mundo? Olha, a grande maioria. Porque às vezes também tem algumas perguntas que são repetidas, né? A grande maioria eu procuro responder. E hoje eu tenho tentado responder mais em forma de vídeo, que eu acho que aproxima ainda mais, né? Então, tenho tido essa interação maior. Tem gente que às vezes manda muita dúvida no direct também, eu tento responder na medida do possível, né? Então, eu acho que o Instagram, né, a rede social também é uma construção. E eu procuro, como eu falei, ser ali o mais verdadeiro possível. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de mostrar muito do lado pessoal. Acho que tem gente que mostra muito o lado pessoal. Eu fico às vezes um pouco ali com dificuldade, mas a gente tem que mesclar, né? O pessoal com o profissional, porque as pessoas querem ver a sua vida também, como que acontece, né? Como que é seu dia a dia, como que é a sua rotina. E algo que eu tenho mostrado muito, que tem dado muitos frutos, é a questão do autocuidado, do cuidado com o corpo, né? Atualmente eu tenho feito muito, né, atividade física, tô lá todo dia 7 horas da manhã fazendo minha musculação. Eu admiro demais, gente, porque ela tem uma vida tão agitada. E aí eu já recebi muita gente falando assim, eu às vezes estou desanimada de fazer atividade física. A hora que eu abro o Instagram e vejo que você já fez parte, já foi na academia, já fez um tanto de coisa, eu falo, não, eu preciso me mexer. Quer dizer, então, você vai de madrugada e tá lá depois de manhã, né? Tô lá. Então, você ser inspiração para algo bom na vida das pessoas é muito bom, né? Ah, com certeza. E hoje eu tenho visto, assim, eu passei por um processo também que eu fiquei bem acima do meu peso, eu sempre fui magra, de repente, depois que a Maria Rita nasceu, eu dei uma descontrolada no peso, cheguei a ficar, assim, 10 quilos acima do meu peso. 10 quilos? 10 quilos. E começou a me fazer tão mal, sabe? Assim, esteticamente, fisicamente, disposição, que aí eu tenho focado cada vez mais em me manter o mais saudável possível, em ter esse meu compromisso da atividade física, porque assim, é o combustível para a gente desempenhar todas as atividades do dia, né? Quando a mente tá boa, o corpo... O sono, né? Tenho valorizado cada vez mais meu sono, tentado dormir melhor. Tenho também me apegado muito na espiritualidade, que eu acho que assim, é o combo perfeito, né?
É essencial. Acho que a gente sem É Deus não é essencial. nada, né? Nada, nada. Mas eu admiro muito você, porque assim, eu gosto de enfatizar quando vem uma mulher aqui. Porque a vida da gente, até brinquei com ela nos bastidores, né? Falei assim, nossa, a gente lutou tanto por direitos iguais e na verdade não ficou igual. Porque a gente continua sendo mãe, né? Então, sempre pesa um pouquinho mais pro lado da mãe, por mais, tenho certeza que seu marido É um super paizão, me contribui. ajuda O meu também bastante. me ajuda demais, a gente é parceiro. Mas a criança quer a mãe, né? É, Não tem jeito. a E aí, mãe é a mãe, a né? mãe é a mãe. E aí quando vem uma mulher, né, que trabalha, consegue correr atrás para crescer a carreira, consegue ser uma boa mãe, consegue cuidar de si mesma, porque às vezes a gente se deixa tanto, É. né? Talvez por isso que você tenha engordado lá atrás, porque a Isso. gente sente culpa por arrumar um tempo para se cuidar. Exatamente. E não, e por muito tempo eu deixei de me cuidar, né? Por muito tempo, assim, eu priorizei muito, principalmente o trabalho, né? Então, até por isso também, esse meu movimento de fazer essas mudanças no consultório é para eu conseguir também ter uma melhor qualidade de vida, porque se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar bem para o meu marido, para minha filha, para minha família, para as pessoas que eu atendo, né? E para mim, né? Eu acho que assim, a gente, uma coisa que eu falo muito, nós temos que ser a nossa principal prioridade, não é? Perfeito, é isso mesmo. Temos que ser a nossa principal prioridade. Essa semana eu me peguei pensando muito nisso, porque eu fico assim, eu fico tentando arrumar um jeito de todo mundo conseguir fazer tudo, né, em casa. Tem, como eu disse, volto a dizer, tem um grande parceiro. Mas eu falei, gente, eu parei em frente de uma loja para comprar uma coisa que eu queria, eu falei, nossa, acho que faz mais de um ano que eu quero parar aqui. Eu falei, por que a gente faz isso com a gente, né, de Isso. depois eu passo? A Depois. gente ter esse olhar pra gente, né, começar a trabalhar esse olhar de se olhar e falar, tá tudo bem eu parar para fazer algo pra mim, Isso, né? para mim é assim, é vital, né? Precisa desses momentos de autocuidado, de ter um momento que a gente vai fazer coisas pra gente também. E a gente se torna uma companhia melhor, como você disse. Com certeza, não tenha dúvida. Que bom, né? E que bom que a gente vai trabalhando nessa construção e que bom que você tem inspirado as mulheres assim. Sim. Porque eu me inspiro muito em você também. Que viu? bom, Fabiola, eu fico muito feliz. Eu amo ver, E acompanhar. você sabe que assim, eu não tinha tanta noção disso, sabe? Do tanto que a gente pode ser com pequenas coisas de inspiração para as pessoas, né? E eu sou muito assim, eu quero muito ser essa fonte de inspiração, fazer o bem, né? E então para mim é muito gratificante mesmo. Você pode ter certeza que muda a vida das pessoas. Sim. Ajuda mães a dormirem melhor. Essa questão do estímulo do peso, né? Até uma paciente essa semana, ela foi numa consulta de rotina e ela também estava acima do peso. Ela estava assim muito sobrecarregada no trabalho. Tinha questões familiares que ela tinha preocupação que a mãe é diabética. Eu sei que assim a gente conversou bastante. Eu mostrei para ela da importância dela se cuidar, dela olhar para ela, que ela não estava olhando para ela. Fizemos exames, orientei ela, falei, ó, tira o açúcar, volta para sua atividade física que ela tinha parado. Deu 3 meses, 2 meses e meio depois ela voltou. Você não reparou nada de diferente? Olha, e acho que eu tava doida pra ir pra te contar, né? Ela tinha perdido 5 quilos e assim, 5. deu muita diferença fisicamente para ela, né? Mas assim, ela falou, ela foi me agradecer, né? Ela falou, nossa, valeu muito a pena eu ter vindo aqui. Até quando ela foi, eu senti que assim, eu falei, acho que eu fiquei brava, mas com cuidado, né? Mas eu acho que ela sentiu assim, falou, nossa, né, um impacto. Mas olha como valeu a pena. Talvez ela precisava desse impacto, Ela né, pra tomar precisava. atitude, né? Então, assim, e é com pequenas coisas, né? A gente comer com mais critério, não deixar se levar pelo impulso da comida ali, por aquele prazer momentâneo. Ingerir coisas que vão nos beneficiar de forma funcional, né? Hoje tem tanta coisa ruim, tanto industrializado, tanto açúcar, e acaba que às vezes a gente fala, eu mereço, né? Mas aí acho que é um engano, né? Porque assim, a gente tá se sabotando pra ficar pior mesmo. Porque Isso. eu mereço, mas eu mereço o quê? Por quê? Esse prazer momentâneo. É aquela questão, né? Todo o excesso reflete uma falta. Sim. Então, Então, você falou tudo. o que tá faltando, né? Então, é aí que a gente precisa olhar pra gente, buscar um autoconhecimento, se conhecer, né? Trazer coisas, às vezes, do passado, resolver, né? Muita coisa envolvida.
que aí exige da gente parar para olhar, às vezes buscar uma ajuda profissional, fazer uma terapia, buscar, né, a espiritualidade, né, parar mesmo, sair desse automático, ir fazendo as coisas sem pensar e ter mais critério para cuidar da gente. É perfeito. Né? Esse autoconhecimento, se as pessoas tivessem noção do quanto, quando a gente para se conhecer, pode mudar a nossa vida em todos os aspectos, Sim. gente. Emagrecimento, porque tem muita gente que come, não é só por ansiedade, às vezes se for de falta, tem falta de pai, falta de mãe. Sim. Né? Então, a gordura protetora, né? Quem é que protege? É o pai. Exato. Então, às vezes falta um pai ali. Ter esse hábito de começar a estudar e buscar uma terapia, que com certeza é o essencial, para poder ter uma visão melhor sobre isso, é um caminho que eu falo que é sem volta. Sem porque depois volta. que a gente aprende, eu mesmo, com terapia, estava comentando com meu marido que eu me tornei uma outra pessoa. A gente viu uma foto minha de uns 4 anos atrás. Ele falou, nossa, olha como seu rosto mudou, porque eu usei aparelho. Aí eu falei, o rosto e eu. Porque eu mudei muito, né? E reflete até na sua expressão, né? Sim. É maravilhoso, assim. E para quem quer engravidar também, né? Eu acho que muitas mulheres às vezes não engravidam, não é por problema. Não tem um problema em si, mas talvez a mente, isso não atrapalha, não contribui em alguns casos? Total, total. O emocional manda em tudo da nossa vida, né? E nesse processo, com certeza. E aí é quando a gente tem que evitar também comparações, né? Eu recebo muitas mulheres que comparam, a amiga engravidou mais rápido, né? Assim, mas cada organismo é de um jeito. E a gente precisa, a tranquilidade, né, estar centrada, estar tranquila, porque as pessoas acham às vezes que vai começar a tentar engravidar, vai engravidar com 1 ou 2 meses. Mas não é assim. A gente tem cerca de 18% de chance de ficar grávida todo mês, né? É pouco, então assim, engravidar não é fácil, né? É que se fosse, todo mundo tava grávida direto, eu falo isso, porque tem gente que não toma remédio e demora anos para engravidar. Envolve uma complexidade muito grande, né? O evento ali de engravidar. Então, por isso que é acumulativo, então por isso que a gente fala, né? Até 1 ano é considerado normal, estando tudo bem. É claro, depois que você fez uma avaliação, viu que realmente já não tinha nenhuma questão identificável num primeiro momento, é dar tempo ao tempo. E eu gosto de falar que vai muito além da ciência, né? Muito além da ciência. E eu vejo isso cada vez mais todo dia no consultório. Que lindo, gente. É por isso que todo mundo gosta dela, gente. Olha que lindo esse bate-papo, assim. Leve, né? Nossa, é gostoso. E é cheio de Deus e cheio de... Ai, não sei, você tem um carinho, uma coisa, a gente vê que você gosta do que faz mesmo. Eu amo muito o que eu faço mesmo, sabe? E eu acho que isso até às vezes... Eu amo tanto que se deixar, eu faço sem parar, entendeu? Eu amo muito mesmo. Aquela árvore da vida que você faz com a placenta, a primeira pessoa que eu vi fazer isso em Franca foi você. Olha só. É uma coisa que você que começou aqui na cidade e o pessoal foi fazendo depois, porque meio que virou regra nos hospitais depois. Ou não, assim, já era... Olha, eu acho que... ninguém postava, porque eu nunca tinha visto. Esse dia que eu vi, eu fiquei encantada. Eu acho que não começou comigo, não. Mas, assim, eu fui uma das primeiras mesmo a perpetuar. Mas, por exemplo, hoje a gente tem as doulas, as enfermeiras obstetras que participam com a gente no processo do parto. Muito elas trouxeram também, né, essa questão do carimbo, do registro da placenta, né? E eu faço sempre hoje para as minhas pacientes, porque eu acho que é uma recordação muito bonita, né? Registrar ali um órgão, que é a placenta, que foi capaz de nutrir, né? Nossa, eu até emociono de pensar, porque é muito bonito. Que foi capaz de nutrir o bebê pelos 9 meses, né? E ela ter registrado ali, para depois até mostrar para essa criança, para esse filho, né? E para uma recordação para a vida. Então é algo assim que eu prezo muito por esse cuidado, cada paciente é única, né? Então é muito bonito. Sensibilidade, é uma né? sensibilidade. Eu sou muito sensível. A primeira vez, e foi com você te acompanhando, você fazia e só via você. Eu falava, gente, se um dia eu engravidar de novo, acho que isso que me dá vontade de engravidar. Olha que legal. Ai, gente, se um dia eu engravidar, eu quero ter isso, porque eu não tive do primeiro. E depois você teve na segunda? Tive na segunda.
Porque, então, se não fosse por você, eu não teria tido. Por quê? A enfermeira perguntou, você quer que faz o carimbo? Eu falei, aí meu marido falou assim, não precisa. Eu falei, achando que era carimbar o menino, né? Eu falei assim, é o da placenta? Ela falou, eu falei, eu quero. Que legal que E você pra tinha mim visto. foi um presente que eu achava que na Unimed não teria isso, né? E aí eu falava assim, nossa, eu não vou ter. E quando ela perguntou, eu falei, nossa, eu quero. Que demais, olha só. Tá vendo? Até nisso, em pequenas Olha coisas que legal, assim, tem essa nossa, inspiração. muito E eu bacana. tenho, lindo lá, assim, acho que foi uma das maiores realizações. Não, a maior foi o bebê. Mas é uma Nascer, já mamar ali, recordação, né? mas saber que eu tinha isso, eu fiquei encantada. Olha que legal, fico feliz, Fabiola. Bom, e você tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente, que você fala assim, nossa, gostaria de falar isso? Seja para as gestantes ou não, para quem você sentir no coração. Eu acho que eu tô batendo tanto nessa tecla da gente se cuidar, né? Então, eu acho que eu quero repetir aquela frase que eu falei, que sejamos a nossa principal prioridade, né? Nós mulheres, os homens, a gente tem que se cuidar. Então, olhar cada vez mais para a nossa saúde, para as nossas escolhas. E aí não é só a escolha também do que a gente come, a escolha do que a gente lê, do que a gente vê, do conteúdo que a gente consome. Vamos tentar ser mais leves, né? A gente vê às vezes tanta coisa ruim acontecendo. Então vamos procurar coisas boas, né? Boas inspirações, nos encontrarmos na espiritualidade, né? Na forma em que a gente sentir no coração, mas estar mais próximos de Deus o máximo possível. E porque nosso corpo é nosso templo, né? Sim. E a gente precisa estar bem com ele para viver bem, estar bem em todos os nossos papéis. Então vamos ser a nossa principal prioridade, cuidar da nossa alimentação, do nosso exercício físico, do nosso sono. Perfeito. E da mente, gente. Vamos cuidar da mente com certeza. A gente já tá acabando. Você acredita que o tempo acabou? Nossa, passou muito rápido. Eu falo que senta que acaba. Passou muito rápido. Antes de acabar, tem mais uma coisa que você me inspirou essa semana. Porque você postou uma foto sua de cabelo cacheado, eu ainda comentei, né? Verdade. E eu falei, gente, meu cabelo não é assim. Eu faço escova. E aí essa semana eu acordei, meu cabelo tava tão bonito, eu falei assim, eu acho que vou ficar com o cabelo assim, eu lembrei de você, falei, eu vou deixar. E aí eu saí, e há muito tempo eu não saio com o cabelo cacheado. E tá linda, Fabiola, olha aí. Obrigada. Olha só, tanto que ficou legal, mais bonita. Né? O pessoal gosta. Que legal. Sempre inspirando, tá Obrigada, vendo? Nossa, ó. É um grande presente ouvir isso. Não, você inspira em tudo. Todo mundo tá na rede social, a gente tem que ter uma consciência. Porque a gente não sabe a mensagem que tá levando para essas pessoas e de que forma a gente tá tocando elas, né? Você tem feito um bom trabalho com isso, parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigadão, fico muito feliz. Eu fico feliz por você estar aqui comigo, quero te agradecer demais. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Demorou, mas valeu a pena esperar. Demorou, mas estamos aqui. Obrigada. De nada, gente, é isso. E só para lembrar vocês, nosso programa agora também passa no canal 3, tá? Canal da Claro, aqui em Franca. Então assista no YouTube, assista também no canal 3. E nós vamos ficando por aqui. E até o próximo Senta Que Lá Vem História. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.